Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on. Olá, queridos, graça e paz. Eu tenho uma palavra de graça para nossas vidas e o livro que nós vamos estar meditando hoje é o livro de Josué, capítulo 6, uma história tão conhecida. Vamos tentar fechar em pouco tempo essa mensagem. O tópico dessa mensagem é tirados pelo amor de Deus. Esse capítulo ele conta a história da tomada da cidade de Jericó por Josué. E eu vou fazer um pano de fundo para o entendimento, não vou estar lendo versículo por versículo, somente alguns pequenos versículos, porque dentro dessa introdução que eu vou fazer da historicidade, essa história vai ganhar vida em nossas mentes e nós vamos poder entender aquilo que Deus vai falar conosco através desta palavra. Bom, a primeira coisa que eu quero focar aqui para uma compreensão desde já de tudo que eu falar, que o nome Josué é o mesmo nome que Jesus. As palavras que pela graça Deus tem me dado, eu tenho sempre falado das tipologias, das figuras e do tipo. Então Moisés na Bíblia significa lei, já trazendo já o entendimento. Josué, que tem o mesmo nome de Jesus, simboliza graça. Então o entendimento, quando nós lermos essa história, lermos o fato que acontece dentro desse capítulo de Josué, do livro de Josué, nós vamos entender a figura de Jesus operando aqui por um pacto, que é o pacto da graça, e não na figura de Moisés. Vejam, Moisés conduz o povo de Israel, liberta o povo de Israel da servidão do Egito, porém Moisés não entra em Canaã. É a figura da lei. Lei não pode entrar em Canaã. Ninguém é salvo pela lei. A lei veio para revelar o pecado do homem. Quem entra em Canaã? Josué e Jóshua, que é o símbolo de Jesus, conduzindo seu povo pela nova aliança à salvação, à graça. Amém? Para uma compreensão desde já do texto. A história aí vai contar da incursão sobre a cidade de Jericó, a cidade fortificada de Jericó, e vai falar também dentro dessa história de uma mulher que existia dentro desta cidade, que era uma prostituta, seu nome Raabe. História tão conhecida. Então vamos lá. Jericó era uma cidade completamente fortificada, suas portas fortificadas, seus muros fortificados, um local que simboliza o império que o mundo e as pessoas vivem, um império da fortaleza do inimigo que prende as pessoas para uma ação da graça de Deus. Melhor dizendo, Jericó ela ficava exatamente no caminho para entrar em Canaã. Então, para que Josué e este povo entrassem em Canaã, eles precisariam fazer esta incursão e tomar Jericó. E isso Deus dá a Josué, orientação de como ele devia fazer isso. No texto vai estar toda essa história. Aconselho que vocês leiam esse capítulo 6. Deus manda Josué escolher 7 sacerdotes. Esses sacerdotes teriam que ter trombetas do jubileu e eles dariam 7 voltas na cidade, cada volta em um dia, porém no 7º dia eles fariam isso 7 vezes, e ali no último dia eles tocariam a trombeta e dariam o grito da vitória: o Senhor nos deu. Isso desde já, como eu disse, vamos extrair a luz da graça,
esse entendimento que Deus tem tocado minha vida e me feito falar dos textos que Ele tem nos dado, vamos extrair desde já uma grande verdade da graça embutida nesse texto. O que simboliza este grito? O que simboliza esta vitória, esta tomada de Josué? Veja, eles rodeariam, mas no último dia eles dariam o grito da vitória. O que é este grito da vitória, Peterson? Este grito da vitória é o evangelho da graça de Deus. O que eles declaram? O Senhor nos deu. É a boa nova do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que nós, através do evangelho, declaramos da vitória que o Senhor Jesus conquistou na cruz ao nosso favor. Porém, vamos entrar um pouco mais na historicidade. Então, Josué dá ordem a seus homens e aos sacerdotes, aos seus homens armados, e quando os muros caíssem, eles tomassem aquela cidade de Jericó. Porém, uma pessoa teria que ser resguardada, ou melhor dizendo, salva, que era uma mulher chamada Raabe. O que entendemos com isso, Peterson? Raabe, o nome Raabe significa abundante. Raabe foi a mulher que escondeu os mensageiros quando eles foram ver Jericó. Quando entraram em Jericó, Raabe escondeu os mensageiros. Que verdade nós extraímos para nossas vidas, Peterson? Dessa história, deste fato. Veja, Raabe simboliza aquela pessoa que está morando, vivendo numa cidade fortificada. Queridos, talvez você esteja dentro de um castelo bonito, mas aí é a fortaleza do inimigo, e uma palavra de graça entra ao seu coração, uma boa nova do Senhor Jesus Cristo. Se você guardar esta boa nova no seu coração, ela vai gerar uma fé abundante. O significado de Raabe é abundante. Raabe guardou a mensagem em seu coração e por causa disso Deus preservou a vida de Raabe. É muito interessante a gente pegar esse ponto, porque se eu pudesse, eu falaria apenas desse ponto, gastaria todo o tempo desta mensagem apenas nesse ponto, porque quantas pessoas estão presas na religiosidade, que estão pregando na Jericó por aí afora. Me perdoem, queridos, aonde pregam a performance religiosa para a salvação. Eu quero que vocês olhem para a figura de Raabe e me mostre aonde há uma performance religiosa que indica pelo qual ela foi salva. Não, Raabe foi salva porque guardou a mensagem, guardou os mensageiros e ela teve fé, e por isto ela foi salva. Ela é a figura da igreja, daqueles que são salvos por Jesus Cristo na nova aliança, não mediante as obras, porque não vem de obra para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus, a fé gerada no coração. E por isto, Raabe, existia um decreto de Josué, Jesus para a vida de Raabe, para protegê-la. Eu quero ler com vocês o versículo de número 17 do capítulo 6 do nosso livro que nós estamos lendo, do livro de Josué. O versículo 17 diz: mas a cidade será anátema ao Senhor, ela com todas as coisas que estão nela. Somente Raabe, a prostituta, viverá com todos os que estiverem em casa com ela, porquanto escondeu os mensageiros enviados. Veja, querido, eu quero levar uma palavra rema ao seu coração. Você pode estar vivendo um período da sua vida de destruição, cercado por problemas, cercado por coisas que assolam sua vida e tentam destruir, tentam te desmotivar, tentam tirar a sua fé, tirar o foco da sua vida, fazer você desistir. Eu quero que neste dia você possa permitir que uma palavra de graça entre em você e você guarde esta mensagem em seu coração. Veja, esta
este versículo mostra que existiam pessoas na casa de Raabe. Isto é muito lindo para nossas vidas, porque mostra que não importa quem você é, importa onde você está. O que quer dizer isso, Peterson? Veja, esse versículo vai dizer que os seus pais, assim como seus parentes, todos aqueles que estiverem em sua casa serão guardados. Todos aqueles que estiverem serão protegidos, todos aqueles que estiverem em sua casa. O que é isso? Vamos extrair para a nossa vida uma verdade da graça de Deus. Querido, se você estiver debaixo de um decreto de Josué, não importa quem você é, importa o decreto que foi outorgado de Deus para a sua vida. Então você vai dizer, Peterson, isto então é uma concessão para o pecado, não é isso que eles dizem por aí? Ah, ele está pregando o evangelho da graça, é uma concessão para o pecado. Bom, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou te responder isso. Eu vou permitir que o apóstolo Paulo, através das Escrituras, te responda este teu questionamento e esta tua afirmação. Quando ele diz, continuarei eu no pecado então, para que a graça abunde? Ou seja, continue então pecando. Se você prega este evangelho, continue então pecando. Se não é necessário fazer isso, não é necessário fazer aquilo, eu não estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo jamais funde sua fé numa performance religiosa. Veja, continuarei eu no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma, queridos. É ele que responde, continuarei então no pecado para que a graça abunde. Se não é isso, não é o pecado, não é isso? Ele diz, de forma nenhuma. Como continuarei eu no pecado? Pois eu já morri para ele. A questão é, querido, é o entendimento que, ainda que eu fosse o pior dos pecadores, nada, exatamente nada, impedirá um decreto de Josué ao meu favor. Eu quero fechar esse texto e ler com vocês o versículo 23, 24 e 25. Veja, quem tipoliza exatamente Raabe? Quem tipoliza exatamente Josué? Que figura nós podemos tirar? Veja esses versículos. E os jovens espiões entraram e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo o que era deles, e também tiraram toda a sua parentela, e os puseram para fora do acampamento de Israel. Venha comigo, queridos. Deus tem um decreto para você. Deus tem um decreto para a sua família. A figura de Raabe nesse texto é uma figura daqueles que são chamados pela graça de Deus, que são tirados para fora pelo amor de Deus. Ele está tirando nesses últimos dias muitas vidas através do seu amor, mas Deus não tem apenas uma aliança com você, ele tem uma aliança com todos da sua casa. Raabe é uma figura da igreja dos últimos dias, daqueles que são justificados pela fé e pela fé somente, e consumiram com fogo toda a cidade e tudo que nela havia, somente puseram o tesouro da casa do Senhor, a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro. Veja, e consumiram a fogo a cidade. Queridos, Deus está tirando, porque esta é a representação que o juízo de Deus está para vir sobre toda a terra, e o modo de Deus operar é salvando por sua maravilhosa graça. E assim Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai, e a tudo que ela tinha, e habitou entre os israelitas até o dia de hoje. Eu tenho ainda mais uma boa nova para a sua vida. A Bíblia diz que Raabe habitou entre a casa de Israel até o dia de hoje. Sabe o que é isso, queridos? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Isto é segurança
em Deus. Isto é estar completamente seguro nos braços de Josué, não por minha performance. Eu sou uma Raabe, em mim nada tem, mas nele tudo há. Por causa dele eu sou justificado, por causa dele eu sou santificado, por causa dele eu sou glorificado. Tudo vem dele, porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. O que fazemos em meio a isso tudo? Ficamos quietos, parados, inertes? Ou te levará a um exercício muito maior do que tudo que você já viveu? Mas no final você dirá como o apóstolo Paulo: trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu, a graça que opera em mim. Que Deus te abençoe ricamente e permita que essa mensagem da graça penetre em seu coração. E guarde ela, porque justificados somente pela fé. Amém.